Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o OPS Notícias de hoje e você pode participar com a gente deixando sua mensagem, deixando seu comentário. Hoje, quarta-feira, 20 de novembro, você pode participar com a gente, Dia da Consciência Negra. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor de História, Abel Pantaleão, e também José Inaldo Valões, ele que é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos. E hoje vamos falar sobre essa data, né? As suas conquistas, os desafios e tudo aquilo, né, que está aí dentro desse tema. Abel, muito bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV OPS. E hoje, né, uma data para a gente tocar nesse assunto, falar bastante, né, responder as perguntas, né, do pessoal de casa. Então, desde já, eu motivo você, pelo telefone que está aí na tela, participar também. Bom dia, Abel. Bom dia, Cláudia, bom dia, Inaldo. Bom dia a todo mundo que está assistindo em casa. Voltando aqui mais uma vez à TV OPS, né? Sempre bom voltar a essa casa. E numa data importantíssima, uma data fundamental para relembrarmos os valores da nossa democracia, da nossa sociedade, num dia em que o Brasil se volta para discutir a temática negra, para discutir a temática da inserção do negro, das desigualdades sociais, da violência, mas também dos avanços, né, dos pontos que nós conseguimos evoluir ao longo dessa história tão marcada pela discriminação racial, pelo racismo, enfim. Então vamos lá. Coisa boa, doutor Inaldo, também seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Pela primeira vez é uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu digo mesmo, né? Para mim é satisfação estar aqui fazendo essa discussão, participando de um debate que envolve um problema estrutural do país. Então não é uma coisa que é para se lembrar num único dia, nem é algo recente da conjuntura atual, é algo que faz parte da estrutura, que inclusive nos dá a identidade de quem nós somos. Esse é um problema que nunca resolvemos, estamos um pouco distantes de resolver, mas é um problema sempre urgente na estrutura do país. Então, para mim, é satisfação estar aqui podendo fazer essa discussão com vocês. Coisa boa, né? Então, você que nos acompanha pelo canal 10 da TV OPS e também pelas nossas redes sociais, já sabe, então, o tema de hoje, vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, como eu já falei, os desafios, as conquistas e o que também hoje precisamos discutir. Então, participe com a gente. Coloca mais uma vez aí, Pirulito, o telefone na tela. Você pode mandar sua mensagem, participar. Estamos ao vivo. E começando, o professor Abel. Consciência negra, né? Alunos, né? Todo mundo discute muito bem esse tema, mas para quem está nos acompanhando em casa, o que é que significa o Dia da Consciência Negra? Bom, historicamente falando. Vamos lá, do ponto de vista tradicional, né, das datas, das celebrações cívicas do calendário escolar, por exemplo, a Consciência Negra é o 20 de novembro, né, uma data em que, a partir de 2003, é celebrado em memória à morte de Zumbi dos Palmares, né, um dos grandes nomes da resistência negra na história do Brasil, palco, a região de União dos Palmares, palco das lutas, né? Um dos palcos das lutas dos negros no Brasil, num período marcado pela escravidão, pela violência, a violência inclusive proposta e pautada pelo próprio Estado. A gente vivia uma escravidão dentro da lei. Toda a atividade escravista ela era organizada pelo próprio Estado. Então nada ali estava fora do campo jurídico da época, vamos dizer assim. E as escolas fazem trabalhos, fazem eventos, palestras e tal, para debaterem um pouco sobre qual a importância de celebrarmos a consciência negra em si. É muito comum, durante o dia de hoje, que a gente acompanhe postagens de pessoas dizendo, olha, uma frase de uma celebridade norte-americana, no dia em que nós pararmos de celebrarmos a consciência negra e celebrarmos a consciência humana, o racismo desaparece. Não é bem por aí. O caminho é justamente o oposto. Né? É você entender que cada grupo étnico tem a sua importância histórica,
social, política, cultural, da própria resistência, né? Hinaldo falou agora há pouco da importância da matriz africana para a construção da identidade brasileira. Então, a gente tem um antropólogo, um sociólogo, Hinaldo conhece muito bem, que é Darcy Ribeiro, e Darcy vai dizer, olha, o Brasil ele nasce basicamente dessa confluência dessas matrizes, da matriz afro, que é a matriz do africano, sim, a matriz lusitana, do português, e a matriz tupi, do nativo. Né? Então, entendendo que essas três raízes, essas três matrizes, trazem um impacto, uma influência na história do Brasil. Quando a gente fala disso, muitas vezes é pensado que esse processo, olha, foi harmônico, tudo lindo, maravilhoso, a cultura negra que conflui com a cultura indígena, que conflui com a cultura europeia. Não é bem por aí. A gente vê que há um processo de aculturação muito forte, de imposição da cultura europeia, sobretudo, né, da cultura lusitana, sobre as expressões culturais. Então, eu sempre uso esse exemplo, né? A gente tem as religiões de matriz afro, por exemplo, sofrendo constantemente com a perseguição, com a violência, muitas vezes promovida pelo próprio Estado, né, por outras denominações religiosas. Então, quando a gente pensa nessa coisa de, olha, a matriz africana teve um impacto e tal, sim, é importante observar que teve, porém, é importante observar que também é um processo de uma tentativa de esconder, de eliminar qualquer resquício da originalidade, do traço original, da cultura, da religiosidade principalmente, de um povo que vem para o continente americano já desde o século XVI, né, desde o começo da colonização, que a gente já tem, né, a chegada de africanos escravizados no Brasil, principalmente porque Portugal vai criando uma política sistemática também de genocídio dos indígenas. Uhum. Então, a gente aprendeu na escola que, olha, a gente trouxe o negro para trabalhar porque o nativo não queria trabalhar, porque ele era preguiçoso, porque ele era indolente, e não é bem por aí. O que acontece, de fato, é uma sistemática eliminação desses povos. Uhum. Então, o índio vai, aos poucos, desaparecendo, né, vai sumindo, literalmente, do território, porque vai sendo morto pelo trabalho forçado, pelas doenças, enfim, por uma catequização extremamente cruel, violenta, e aí a gente vai repondo essa mão de obra com o negro, né, com o africano que vem para cá na condição de escravizado. Então, pensar a consciência negra também é refletir sobre qual é a trajetória de vida desse povo, historicamente, do tempo da colonização até os dias de hoje. E a gente vai chegar a uma conclusão muito óbvia. Não foi um caminho nada fácil. Não foi um caminho nada fácil e precisamos muito ainda, né, professor Abel? Você falou agora há pouco em relação a toda essa né, visão histórica, mas para os dias de hoje, o que é que a história nos deixou na prática? Olha, a gente tem uma estrutura muito marcada pelas desigualdades sociais e pelas desigualdades raciais, né? O Brasil, durante muito tempo, a gente tentou vender aquela coisa de que nós vivemos uma democracia racial. Somos todos iguais, né? A Constituição reza isso, olha, somos todos iguais perante a lei. Porém, a gente sabe que na prática a coisa é um pouco diferente. Né? A gente, essa semana, por exemplo, nós tivemos uma notícia muito positiva, né? Isso chegou muito bem pra gente, e pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um percentual maior de negros do que de brancos nas universidades públicas. Isso é um avanço. Isso é um avanço muito significativo em uma sociedade em que a maioria da população é autodeclarada, preta ou parda. Uhum. Né? Ano que vem a gente tem o nosso censo, né? Feito de 10 em 10 anos. O ano que vem tem censo. Então esse dado vem mais uma vez, né, para ser atualizado, mas todas as pesquisas que a gente tem vão nesse sentido, de que a maior parte da população é negra e que essa população negra ainda vive uma condição socialmente inferiorizada. Socialmente, politicamente. Basta nós olharmos para as instituições. Né? A gente vai no hospital, quantos médicos negros
tem no hospital, né? Quantos advogados, quantos juízes negros nós temos, né? Quantos cargos de comando, por exemplo, em empresa, nós temos. E aí vamos para o outro lado, vamos, por exemplo, para o trabalho informal, né? Vamos ver quantos negros nós temos no trabalho informal. Quanto de população negra é marcadamente população carcerária, por exemplo. Qual o volume de população carcerária no Brasil que é negra? Então a gente tem esses sintomas que, para muita gente, é visto meramente como o volume de negros mortos vai ser maior na periferia, porque na periferia tem mais negro. Calma. Né? Não é bem por aí. A construção não é essa. A gente está, muitas vezes, observando a consequência como a causa do problema. Né? Então a gente está vendo uma coisa que está acontecendo, está vendo a ponta do iceberg e está muitas vezes analisando a estrutura pelo resultado do processo. Quando não, quando a gente precisa ver lá do início, onde é que essa estrutura nasce, né? Qual é o meio social que essa galera está vivendo, qual é o papel que o Estado tem desempenhado, de que forma as instituições públicas e privadas têm contribuído de alguma maneira para essa mudança social. E como o Hinaldo falou, a gente está muito longe ainda de construir uma realidade que nós possamos olhar e dizer, olha, vivemos uma democracia racial. Tá difícil. Tá difícil, né? Doutor Hinaldo, pelo que, né, já essa belíssima explanação aí que o professor Abel ele já nos passou, ainda partindo aí para a prática, né, dos direitos e dos deveres, ainda precisa melhorar bastante. Bom, dada essa exposição do Abel, né? Uma aula, né? É importante a gente apontar algumas questões em relação a isso. É que todas essas desigualdades são estruturais no Brasil. Como ele mostra, né, que os negros vieram, né? E eu até destacaria que, na verdade, foram trazidos contra a vontade, né? Sim. Deixando claro esse tipo de coisa. E que eles são importantes na formação do país, não só pela questão cultural. Na verdade, a cultura, o que nós temos de cultura negra faz parte da resistência deles de ter mantido aquela cultura. Então, por isso que é mais importante ainda, que não foi algo planejado. Sim. Na verdade, sempre foi combatido. As práticas da cultura negra já foi criminalizada. As práticas como a religião de matriz afro, até hoje, não só porque não... Quando eu falo criminalizado, não necessariamente seja uma lei que torne isso crime, mas já foi. Inclusive, a lei tornou crime. Mas criminalizaram como algo que é contestado, como algo que é visto de maneira pejorativa, nesse sentido. E como eu falo, resistência, o que a gente tem de cultura negra é fruto da resistência da luta deles. Que é por isso que a gente tem o Dia da Consciência Negra, para poder evidenciar a participação, o protagonismo do povo negro na sua própria libertação. Porque antes do Dia da Consciência Negra, a gente comemorava a abolição da escravatura, o 13 de maio. Uma moça branca, matriz europeia, nobre, que na sua boa vontade fez a liberação dos negros. E a gente comemorava esse dia quase que santificando uma pessoa branca que libertou o povo negro, ocultando, silenciando séculos de luta e resistência negra. Por isso que quando você evidencia agora a consciência negra, você evidencia os negros como protagonistas do seu próprio processo de libertação. E que precisa ainda mais, porque a igualdade está longe de ser conquistada. O direito à cidadania, até porque todas as nossas políticas, nesse momento, políticas afirmativas, que tentam compensar historicamente, estão muito longe de debater na questão estrutural. Os dados que o professor Abel apresenta são importantes para evidenciar a população carcerária, as maiores vítimas de homicídio. E se for verificar o seguinte, o Brasil teve um aumento de homicídios, mas teve um aumento de homicídio na população negra. A população branca diminuiu. Quando o pessoal coloca historicamente como os suspeitos, primeiramente população negra e parda, e associam eles a tal famigerada cara de bandido, a população negra está enquadrada. Então, é um tipo de racismo estrutural que muitas vezes não é percebido,
que, na verdade, é legitimado pelo nosso silêncio. Então, é um absurdo quando a gente vem falar de que não precisamos de consciência negra, precisamos de consciência da humanidade, tentando, por via discurso, ocultar desigualdades materiais. Então, é umas discussões para a gente fazer, continuar discutindo. O ano todo, né? Muita gente, nós até recebemos alguns questionamentos, algumas perguntas, né? Quando foi gerado esse tema para o programa de hoje, que já seria um ato, né, discriminatório o 20 de novembro. E aí? Essa é uma tese que a gente tem combatido há muito tempo, né? Da mesma forma que quando as iniciativas das cotas raciais foram lançadas, ainda hoje quem é contrário às políticas de cotas raciais nas universidades públicas usa esse mesmo argumento, né? As cotas, elas evidenciam o racismo, elas institucionalizam o racismo, e não é bem por aí. Quando a gente tem um dia como esse, ao invés, não entendê-lo como é o vitimismo, porque todo mundo é igual. A gente estruturalmente, e não usa essa palavra de forma muito categórica, estruturalmente nós não somos iguais. Socialmente falando, educacionalmente falando, em relação à exposição à moradia, à segurança pública. Veja, a partir de 1850, a gente tem o início de um debate público e jurídico sobre a abolição. Em 1845, a gente tem a Lei Bill-Arbiden, que é uma lei internacional que proíbe o tráfico de escravizados, uma lei que vem da Inglaterra para cá. E em 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que proíbe o tráfico internamente no Brasil. Agora, sabe o que é muito curioso? E aí a gente rebate esse argumento de que, olha, não é preciso para... No mesmo ano de 1850, você tem a Lei Eusébio de Queiroz que começa a dizer assim, estamos caminhando para um abolicionismo, do ponto de vista jurídico. Você tem a Lei de Terras, que é uma lei que dificulta o acesso à terra, à propriedade rural no Brasil, principalmente visando essa população negra que vai ser liberta sistematicamente. Porque há uma pressão internacional, e é importante a gente ressaltar isso. Esse abolicionismo que Hinaldo citou, da Princesa Isabel, ele não é um abolicionismo que nasce... por exemplo, o Congresso Nacional Brasileiro começou a debater o abolicionismo porque estava preocupado. Não, é uma imposição que vem de fora. Principalmente por uma necessidade comercial, de uma abertura de mercado, da inclusão do Brasil na estrutura capitalista internacional que se desenhava naquele período, vinda dos ingleses. Tanto que no século XIX você tem a tal da lei para inglês ver, que era uma lei que se aprovava no âmbito nacional, que não tinha efetividade, que na prática não funcionava, mas que dava ali uma sensação de que nós estávamos combatendo a escravidão. Quando, na verdade, o que nós estávamos combatendo era a figura do negro sendo incluído na sociedade. E aí você tem a lei de terras, lá na frente você tem a lei dos vadios, que é uma lei aprovada no final do século XIX, que todo indivíduo que estava morando na rua, não tinha... Você mora onde? Não tem onde morar. Você trabalha onde? Não trabalho. Então você vai preso. Lei dos vadios. Quem é que estava na rua? Quem é que não tinha onde morar? Quem é que foi dado uma liberdade sem nenhum projeto de inserção social, de inclusão econômica, política? O negro. Então quem era preso como vadio? O negro. Porque não tinha onde morar. Porque quando veio a abolição efetiva com a Lei Áurea, essa galera foi jogada para fora das fazendas. Óbvio, não, vocês não querem a liberdade de vocês, vão embora. Pronto, agora vocês são livres, se virem. Então essa galera vai para onde? Para o mercado informal. Essa galera vai para a periferia, para os morros cariocas. As favelas brasileiras têm data de início. A gente entende claramente, historicamente, onde começaram as favelas no Brasil. Quando começaram. E por que começaram. Qual era o perfil étnico de quem morava na favela. Qual é o perfil étnico hoje, a maior parte da população que vive em regiões periféricas, que vive em regiões de exposição a esgoto,
a falta de energia, a falta de saneamento básico, de abastecimento hídrico. Então, é importante observar isso. Usar o argumento de que, olha, o Dia da Consciência Negra, as cotas raciais institucionalizam o racismo, é você fechar os olhos para um histórico de discriminação racial, e não só de discriminação racial, mas de exclusão no ponto de vista da lei, porque a lei fazia isso. Não era uma coisa só do comportamento da sociedade. As pessoas não tinham o negro como escravizado somente porque elas queriam. Mas estava dentro da lei. Era um comportamento e resguardado. Resguardado pelo Estado, pelo papel do Estado. Por isso que quando eu encontrei Inaldo aqui hoje, na entrada ali no off, e eu comentava com ele, poxa, como é bom, como é importante historicamente ter um órgão como a Ordem dos Advogados do Brasil, que é um órgão baluarte na defesa da nossa democracia, desde os anos 70, desde os anos de chumbo da ditadura militar, que se propõe a lutar pela democracia, pelos valores, ter dentro da sua estrutura uma comissão de direitos humanos, que está preocupada não só em proteger, mas em debater, em usar, como o Inaldo disse, usou a palavra agora há pouco, buscar ferramentas para garantir o protagonismo da população negra no Brasil. Porque se eu tenho uma população que etnicamente é maioria, numericamente falando, onde é que essa galera está que não é representada politicamente? Onde é que essa galera está que não é representada socialmente no mercado de trabalho, na empresa, na fábrica, na indústria? Onde é que essa galera está? Então, falta esse protagonismo. Por isso que datas como essa, do 20 de novembro, são importantes para a gente entender. Olha, existe uma cultura, uma raiz étnica, existe um povo nesse país que historicamente construiu esse país. Não é força de expressão dizer que o negro construiu o Brasil. O negro até o século XIX e até hoje, na verdade, carrega o Brasil nas costas, porque ele quem produz, é ele quem trabalha, foi ele quem derrubou mata para construir engenho, para produzir açúcar, foi ele que foi meter o pé na lama para arrancar minério, foi ele que meteu a mão no cafezal, né? Então foi essa galera que produziu o Brasil, que construiu o Brasil como ele é hoje. Agora, é claro que, infelizmente, como o Inaldo falava, estruturalmente é importante negar tudo isso, né, Inaldo? É importante negar que essa população tenha um protagonismo. Sim. E em relação a esse protagonismo, doutor Inaldo, que tanto se fala, mas tanto ainda precisa, né, ser conquistado, né? Falamos agora de muitas lutas, né, e as conquistas, né? Você aí que faz parte, né, da Comissão de Direitos Humanos, aqui em Arapiraca, essa luta, né? Lutas e também as conquistas. Vamos agora, né, tentar abordar também um pouquinho das conquistas, as vitórias ao longo desse tempo. Bom, assim, toda conquista, se a gente for olhar do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social mesmo, ela é sempre momentânea. Toda conquista deriva da luta, por mais que tentem silenciar essa luta e aparentar como se fosse uma iniciativa. Se observar as leis, elas sempre têm como iniciativa um deputado, algo como se o protagonismo fosse de alguém benevolente naquele momento, assim. Então, o que você tem de conquista é sempre momentâneo e é preciso luta para manter. Ou melhor, assim, a luta para conseguir manter tem que ser sempre uma luta para avançar. Então, assim, eu diria que nesse momento a gente tem muito mais para defender, né, agora, nesse momento, porque a gente tem muito mais ameaças do que propriamente conquistas nesse momento para defender, né? Você imagina a discussão sobre as cotas, que não chegaram a de fato mexer na estrutura, porque a gente precisa reconhecer que existe uma população que foi colocada, foi marginalizada, e eu vou usar a expressão de propósito. O objetivo foi esse. Quando o Abel fala da lei de terras, por exemplo,
a lei de terras foi feita para manter a população negra na marginalidade. O que é importante é dizer, o pessoal fala de propriedade de terras, propriedade em geral. Tá? Propriedade de terras no Brasil não existia até 1850. Quando a gente fala o termo fazenda, hoje a gente associa a fazenda à terra, não é? Só que até 1850 não era. Até porque fazenda hoje é patrimônio. A própria noção jurídica de fazenda seria isso. Mas a gente tem a ideia de que fazenda é terra. Mas até 1850 não era. Então, o que era considerado alguém rico? Alguém que tinha escravo e alguém que tinha gado, na mesma proporção. Escravo, gado, algum dinheiro. Essa é a fazenda de uma pessoa. Aí, de acordo com a quantidade de escravos que ela tinha, ela chegava ao Estado, ao rei, e pedia a concessão de terras com relação à quantidade de escravos que tinha. Quanto mais escravos ela tinha, mais terras ela poderia pedir e obter posse. A lei de terras foi justamente quando o pessoal imaginava, agora que a gente vai libertar os escravos, como fica o patrimônio da gente? Aí qual foi feito? Vamos cercar as terras, a terra agora vai ter dono, que vai pagar por essas terras. Os escravos não tinham dinheiro, não tinham recurso, nem sequer tinham sido preparados para uma sociedade competitiva. Imagina que a sociedade liberal competitiva que defende o empreendedorismo, usar as expressões de hoje, né? Empreendedorismo, livre iniciativa. Cara, uma população negra passa 388 anos sem poder ter iniciativa, sendo punida por isso. O escravo não podia nem levantar muito a cabeça para o seu senhor, não podia falar, não podia propor nada, só obedecer. Aí depois eu pego essas pessoas e jogo nas periferias, agora para ele conviver na sociedade competitiva, sem ter as mínimas condições para isso. E não é porque falta capacidade biológica, a tese de que são inferiores biologicamente ou coisa desse tipo, mas porque socialmente foram podados para não ter. E, assim, isso foi continuado, foi sendo repetido, essa população vai se reproduzindo e sempre com novas técnicas de marginalização. Então, o que acontece hoje, tudo que se tem dos negros, todas as conquistas, é resultado da luta para isso, porque eles têm uma luta contra um sistema que estruturalmente é contra eles. E uma luta constante. E uma luta constante. Então, se hoje tem acesso à universidade, o que garante que não vai perder agora com as propostas de reforma, de reformas que, na verdade, você vê que os termos são complicados, né? Por isso que a gente vive numa sociedade que é dissimulada nas suas estratégias, né? Que você está desconstruindo e usa o termo reforma, que vai fazer com que as pessoas entendam que reforma é uma coisa boa. Reforma, quando eu reformo a minha casa, eu estou melhorando ela. Mas é uma reforma para destruir, para fazer com que assim, você imaginar, na minha casa eu não faço reforma para fazer, colocar lá, diminuir o tamanho dela, coisa desse tipo. Mas aí eu vou chamar de reforma do Estado, diminuição de direitos. É isso que eu chamo de reforma. Então, está ameaçado as cotas, está ameaçada a universidade pública, várias áreas de serviços estatais e serviços públicos que atendem a população pobre, sua grande maioria negra, está ameaçada. Então, nesse momento, a gente pode até falar de conquistas históricas, mas é no momento em que essas conquistas estão seriamente ameaçadas. Momento de luta, então, Sim. né? E agora vamos para o nosso momento do mural, com alguns questionamentos até enviados, né? Por meio das nossas redes sociais, né, por meio do WhatsApp também. Vamos agora para o momento do mitos e verdades, Pirulito. Mudei aí, traz para cá de novo. 20 de novembro, aí fica aberto para comentário. 20 de novembro, consciência negra e os demais desrespeito. Ou seja, hoje é o dia da consciência negra e os demais dias de desrespeito. Infelizmente, né? É como o Hinaldo disse. A gente teve ontem no Congresso Nacional 2 cenas grotescas que viralizaram nas redes sociais aí. Um deputado destruindo uma placa, um cartoon, acho que era eu não lembro qual exatamente a denominação, mas era uma Coisa assim. era um quadro. Sim. De uma exposição referente à Dia da Consciência Negra. E ele não se agradou do quadro e ele destruiu o quadro. Ele sozinho foi lá, tirou o quadro da parede, jogou no chão, pisou e tal, quebrou.
que era um quadro fazendo referência à violência, à morte da população negra no Brasil, que é uma realidade. Né? Então a gente precisa entender que contra fatos não tem argumentos. A gente não pode argumentar e dizer, olha, porque vocês estão inventando genocídio. Não, ninguém está inventando. Existe um genocídio contra a população negra no Brasil. Isso é fato. Então, às vésperas do Dia da Consciência Negra, um deputado destruir uma peça que fez parte de uma... jogaram aí na imagem aí, ó. Essa é a placa, né? O genocídio da população negra. E o deputado não se agradou da obra, foi lá e derrubou, quebrou e tal. Foi advertido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um discurso, deu lá a sua opinião, falou que era um absurdo aquilo acontecer. E um outro deputado negando dados que são praticados, que são consultados ano a ano. A gente tem aí, Inaldo falou há pouco, a gente tem uma média de 60 mil assassinatos no Brasil por ano. Desses 60 mil assassinatos, jogam aí 80%, Inaldo? Sim. 80% jovens de 15 a 29 anos, negros, periféricos. Né? Então, não tem como negar. É o que eu estou dizendo. Não, contra fatos, não há argumentos. Eu não posso dizer, olha, tem 3 pessoas no estúdio. Não, tem 4. Porque eu acho que tem 4. Não, tem 3, eu estou vendo. Então, é importante enaltecer isso. O Dia da Consciência Negra, a gente é muito preso a isso, nessa coisa da data e tal no Brasil. É como do Dia das Mães, o pessoal manda flores e tal, não sei o quê. Aí no outro dia vai lá brigar com a mãe. Enfim. Mas é muito disso, né? Como o Inaldo disse, é uma construção diária. É enfrentar todo dia essa estrutura, né? esse tratorzão que bota essa população aí para se manter numa condição de inferioridade, de subalterno. E é uma construção, e para reconstruir... Vai construir é pior ainda, né, Inaldo? E na verdade a gente tem que refazer as fundações, né, da civilização, nesse caso, porque nunca existiu no Brasil uma sociedade de plena cidadania. O Brasil nasce estruturalmente desigual e uma desigualdade abissal entre um grupo que pode tudo contra outro que não pode nada, outro que não tem direito de nada, que é coisa. Na verdade, juridicamente, escravo não é pessoa. E isso é até interessante, essa discussão, que remete à situação de hoje. Porque o escravo, para o direito civil, ele não é pessoa, ele é coisa. No direito civil, período do Império, ele não tem direito a nada, ele é vendido, comprado, tem preço, assim como boi, vaca, galinha, ele é um objeto, não é isso. Só contraditoriamente, para o direito penal, ele é pessoa. Ele pode ser julgado, pode ser condenado, aplica-se pena, inclusive piores do que para os brancos. Só deveres. Não, pronto. Aí se você imaginar a população hoje da periferia, do ponto de vista civil, do ponto de vista dos direitos do Estado, de atendimento, o Estado se obriga constitucionalmente a fornecer saúde, educação, cidadania, combater a pobreza, tudo isso. Bom, há falhas nesse processo. A gente vê até na TV UPS mostrando de vez em quando. Você tem a nossa periferia faltando isso. Na hora que você tem a principal política pública que aparece, é a política pública de segurança pública, a política pública de direito penal. É o que aparece. Então, direito penal, eles são os maiores sujeitos de direito penal do país é a população negra. Agora, civilmente, não tem. É a eles que faltam. Então, a discussão é importante. Então, devem perceber, fazer um link histórico entre o nosso processo de formação e agora. Então, o Brasil nunca conseguiu essa plena cidadania e o pouco que conseguiu gera revolta a ponto de um deputado não aguentar ver estampada a verdade na sua frente. Então, são dados que existem desde o processo histórico de formação do Brasil, mas que o pessoal prefere esconder. E quem resolve mostrar corre sério risco de ter agora uma ação além do Estado, né? Uma ação ilegal, já que a prática da violência contra a população negra, ela não é só pelo direito, não é só junto do direito.
por dentro de ilegalidades abusivas, mas também de ilegalidades, de atos de genocídio contrário da legislação e acobertados pelo Estado. Vamos a mais um questionamento. O racismo é um crime que mexe com a mentalidade da sociedade. É o que a gente estava dizendo, né? Infelizmente, o combate à escravidão, ao racismo, à discriminação racial no Brasil é muito recente. A gente tem 30 anos de Constituição Federal, 30 e pouco. É de 30 anos, né? 88, 31 anos de Constituição Na Federal. prática é antiga, né? O racismo, o A prática, mas a discussão e a defesa... A prática da discriminação racial ela é extremamente antiga. Por exemplo, você tem lá na civilização romana, há 2000 anos atrás, os romanos consideravam que quem não era romano não era gente, era bicho, era bárbaro. E essa ideia do eurocentrismo, né, do europeu como centro, como superior, como mais evoluído, mais intelectualizado, ela foi se atualizando ao longo do tempo, ao passo que o europeu foi entrando em contato com outros povos. Então, do ponto de vista do europeu branco, o negro é inferior, o asiático é inferior, o americano é inferior, todo mundo é inferior a ele, né? Então a gente tem 1988, o racismo vem na Constituição Federal como prática criminosa. Veja, 30 anos. 30 anos diante de uma estrutura de mais de 300. De absurdos, como o Hinaldo disse, de manter a cabeça baixa, de baixar a cabeça, de manter sempre a cabecinha baixa. De vez em quando essa pergunta surge na sala de aula, quando estou dando aula sobre escravidão, algum aluno pergunta assim: professor, mas como é que as pessoas sabiam quem era escravo e quem não era naquela época? O negro, como é que a gente sabia que o negro era escravo e o outro era livre? Aí eu sempre digo, bastava você olhar para os pés. Como assim para os pés? Porque o escravo não podia usar sapato. O escravo tinha que andar descalço. Então, são sutilezas que não são tão sutis assim, mas que demarcam claramente aquela que é uma fala extremamente pesada quando alguém diz: procure o seu lugar. Procure o seu lugar. Quem é que tem um lugar? Sim. Quem é que tinha um lugar marcado na sociedade brasileira e ainda hoje tem? Onde é o lugar do negro? Você chega num prédio, num residencial aí de alto padrão. Qual é o lugar do negro? É na portaria, é na limpeza, na segurança. Um ou outro que quebra esse perfil, por exemplo, se você tem um morador negro num prédio como esse, ele vai ser constantemente confundido com o segurança, com o porteiro, com o entregador. Relatos e mais relatos que a gente vê em rede social do cara, de repente, mudar uma equipe de segurança e o cara ser proibido de entrar no próprio prédio. Ele foi confundido com uma pessoa qualquer, foi proibido de entrar no prédio que ele mora. Eu moro aqui. Você mora aqui nada, rapaz? Tá conversando? Então, é uma luta recente. É uma legislação recente de combate do racismo. Infelizmente, falta muita efetividade. Infelizmente, a discriminação racial, ela não é levada ao pé da letra como deveria. E como o Hinaldo falou, na hora de aplicar sobre a população negra, a pena pelo que provavelmente, ou pelo que ele tenha feito, o Estado é rápido. A prisão ocorre. Na hora de aplicar-lhes a cidadania, de lhe permitir, por exemplo, o acesso à educação, à saúde, à moradia. A gente fala, por exemplo, violência obstétrica. As mulheres que sofrem violência na hora do parto, algum tipo de procedimento ali que machucou a mulher e tal, alguma coisa mais grave. A mulher negra está mais exposta à violência obstétrica do que a mulher branca. Qualquer pesquisa aí de estudante na área médica vai provar isso. Eu tenho um aluno do cursinho que estava trabalhando sobre isso. Então, são
repito, são sutilezas que não são tão sutis assim e que demonstram claramente o quanto nós ainda precisamos avançar. Né? Entender que essa galera precisa ser ouvida, precisa ser protagonista da sua própria história. Mais um questionamento. Um que comete o crime, todo um povo sofre. Não, eu vou jogar pra tudo. Bom, é que é o seguinte, eu acho importante verificar isso porque a gente está falando aqui de racismo estrutural, né? Infelizmente ainda a cultura jurídica tem um limite para identificar o racismo. Geralmente ela identifica o racismo individual, aquela conduta individual de uma pessoa. O crime, o próprio limite do direito penal que vai identificar a individualização da conduta, então vai especificamente para o indivíduo. E isso afeta muito poucas pessoas, porque na verdade o problema maior do racismo é o racismo que não é tão visível, que é fácil ser ocultado. O que vai ser crime é aquela conduta aberta, pessoa que declara, a que afirma para que todo mundo veja. Essas pessoas, inclusive, já são punidas socialmente também, que ninguém gosta de conviver com alguém que abertamente fale isso. O problema da questão estrutural é aquela que fica escondida nisso. E muitas vezes a conduta individual serve para quem é racista estruturalmente consiga usar aquilo como exemplo para negar seu próprio racismo. Então, por isso que é o limite jurídico para isso. Tá vendo? Eu não sou racista. Racista é aquela pessoa que usou a expressão macaco, que é uma coisa pesada, porque isso era visto cientificamente. Ó. A questão maior é que a gente fala aqui da questão do racismo como uma prática aberta e como algo hoje, só recentemente, se você for contar os séculos de legislação, só recentemente é que você tem uma penalização para isso, é porque oficialmente era declarada essa desigualdade. Então, a expressão macaco, por exemplo, ela remete a uma explicação de um darwinismo de que os negros são mais próximos do macaco do que do homem branco. Exato. E isso foi escrito cientificamente. Você tem intelectuais brasileiros do final do século XIX, início do século XIX, e até ainda no século XX, início do século XX, que vão falar isso. E gente que é considerada do mais alto nível intelectual, tipo Euclides da Cunha, Nina Rodrigues e outros. Então, se a gente pegar essa frase e a gente sentir isso, que a discriminação contra o negro é contra mim também, contra a humanidade, se a gente fazendo uma espécie de ressignificação da frase do Morgan Freeman, né, que o Abel comentou aqui, de que vai acontecer se a gente tivesse a capacidade de sentir. Mas veja, a mudança não vai acontecer pelo pensamento, que é até uma falsa ideia que a gente tem, que é processo de conscientização, como se a palavra tivesse essa capacidade de mudar a realidade. É uma espécie de resquício de concepções religiosas na ciência, a ideia de que se eu faço uma lei, a coisa acontece, como se a gente tivesse substituído Deus no Gênesis, e que com o verbo se faz carne. Deus fala, a coisa acontece. A gente acha que, por exemplo, seria isso. Eu converso e isso vai virar força material. Na verdade, tem que fazer mudanças estruturais. Se você quer igualdade, a igualdade não vai ser meramente na formalidade da lei. Porque isso já temos há muito tempo. Até direitos humanos, né? Como falou da Comissão de Direitos Humanos, no tempo da escravidão já tem direitos humanos. Não, Reinaldo, mas na prática, o que é que a gente pode fazer, né? Eu, enquanto sociedade, com um papel, né? Me sentindo também incomodado, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Pronto. Ó, do ponto de com vista... um discurso como esse. Pronto. Ó, numa prática racista aberta, essa aí é denúncia mesmo. Ó, quando eu falo que o principal problema é racismo estrutural, eu não estou dizendo que devemos ignorar o racismo individual, a prática individual do racista. Isso aí tem que ser combatido com intolerância nesse caso. Porque é uma questão paradoxal, mas contra o intolerante devemos ser intolerantes. Quando fala em racismo,
até chegou uma pergunta dos nossos internautas, não é restrito ao negro. Sim, sim, pronto. Até porque é o seguinte, ó, tudo quem está falando aqui sobre o racismo estrutural aplicando a questão negra, a gente aplica às mulheres. Aplica a condição. Quando eu chego no ambiente público e tem maioria homens, quase todo mundo. Quando eu olho para o nosso Tribunal de Justiça, se a população feminina é a maioria, por que você encontra uma, duas e olhe lá? E só recentemente você tem mulheres no STF, né? No STF. Uma coisa bem recente. Tem uma hoje. E por que você não questiona? Sim. Por que você não questiona? A gente não faz esses questionamentos. Então, diante das desigualdades, você tem que provocar indignação. Claro, essa capacidade de indignar é que vai ser o motor da transformação. Mas tem que sentir também isso materialmente. E essa mudança que vai acontecer no pensamento vai ser fruto das mudanças. Por isso que existem as cotas e outros meios. Não é que isso vai resolver, mas isso são elementos que podem dar determinadas condições de cidadania e permitir, inclusive, o próprio protagonismo da mudança. E que o seguinte, essa questão, como eu falo, que o racismo estrutural é uma coisa que fica oculta, que eu não percebo, e que, como eu vejo em várias estruturas de poder de determinados altos status sociais, eu não vejo negros, não vejo mulheres, não vejo populações indígenas ou tradicionais, tal, e que eu não nem sinto falta da presença deles lá. No momento que eles começam a aparecer, isso vira referência, isso passa a constar também no imaginário. Por isso que, assim, quando você evidencia a questão da prática, é importante, porque eu preciso de mudanças práticas para poder mudar o pensamento. O pensamento não muda só com o pensamento, sentadinho no sofá, só pensando, conversando, desejando uma sociedade melhor e sem agir na prática. Porque a mudança do pensamento, na verdade, ela vai expressar uma mudança que está ocorrendo na prática. Então, sem ação material, não tem mudança dentro do pensamento, não tem mudança social nenhuma. Certo. Pirulito, cadê aí a produção? A matéria sobre o evento de ontem está pronta? Certo, então vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto, tá certo. Então, só mais um questionamento. Temos muitos questionamentos, mas por conta realmente do horário, vamos aqui encerrar com mais um. A educação racial, ela precisa começar na escola? Sem sombra de dúvida. Uma educação para a igualdade racial, ela é uma educação que tem que começar de pequeno, de criança. Por quê? Por exemplo, é através do conto de fadas que a gente começa, por exemplo, a produzir o papel que a mulher vai exercer na sociedade. É o conto de fadas que ela lê lá na escolinha, do príncipe que chegou, que salvou a princesa, né? Eu tava dando aula esses dias. Tudo muito fantasioso. Tudo muito fantasioso e tudo muito romantizado. Eu tava dando aula esses dias e uma aluna me perguntou assim: professor, a gente falando sobre esses assuntos, né, e tal, contos de fadas, não sei o quê. Ela disse: professor, por exemplo, a Bela Adormecida, aquilo foi assédio. Aí eu disse: assédio? Como assim? Até me surpreendi na hora. Ela disse: por quê, professor? Ela estava dormindo. Ele chegou, isso, sexto ano. Sim. Ela estava dormindo, professor. Ele beijou ela sem perguntar se podia. Então veja, como é de criança que você vai moldando, você vai mudando, esclarecendo qual é o papel de cada indivíduo na sociedade. Né? Então, a partir do momento que você começa a tratar com naturalidade, começa a dizer, olha, em sala de aula, você ensinar desde pequeno o que é um comportamento racista, o que é um comportamento discriminatório, incentivar o diálogo como ferramenta de resolução de conflitos. Né? Então, é a partir desse momento que você cria uma cultura desde criança para a igualdade. Aquele caso que viralizou nas redes sociais do menino, dos dois coleguinhas, um negro e um branco, e eles tentando pregar uma peça na professora porque cortaram o cabelo igual. Porque para eles... Vai confundir. Não vamos confundir a professora, a gente corta o cabelo igual, ela vai pensar que eu sou você e você sou eu. Veja, como é essa inocência da criança, ela pode ser um ponto de partida para nós trabalharmos essas desigualdades.
para entendermos que, sim, podemos construir uma sociedade igualitária, mas hoje ela não é. Podemos identificar quais são os pontos que nós temos que melhorar, mas hoje eles existem. Os pontos negativos, a desigualdade racial e étnica, ela existe. Né? Então, isso ainda é muito forte. Tem famílias, e quem está assistindo em casa sabe muito bem do que eu estou falando, tem família que quando alguém se relaciona com o negro é um problema. Aí a menina está namorando, aí de repente conheceu o rapaz é negro. Inventa um monte de coisa contra o cara, porque o cara é isso, ou porque a menina é isso, porque a menina é aquilo, porque a família é tal, porque mora não sei onde. Mas o que está por trás ali é o racismo. O que está por trás ali é a discriminação racial. E que muitas vezes, como o Hinaldo disse, a gente tem vergonha em alguns momentos, né? Se polda, né? Vai se polir de um discurso mais aberto, mas que na prática ele está ali presente. Aí não tem jeito. E até viralizou também na internet um vídeo essa semana. Prepara aí o vídeo, Pirulito, de uma torcida. É da torcida. Tá pronto? Pra gente falar um pouquinho aí sobre essa questão do preconceito no estádio, nas torcidas. Nada, né? Eu acho que foi o meu microfone aqui que deu um... Por aí. É difícil. E aí, difícil, não é? É uma cena como essa, Olha a sua cor, olha a sua a gente cor. respira. Eu vi três coisas ali. Sobe três realmente uma discriminações. ira. E aí? É nessa hora que as pessoas se mostram, né? É o tal do efeito manada, né, Hinaldo? Na verdade, algumas coisas contidas, toda o processo de socialização de preconceitos estruturados nele, e no momento ele solta o que tem, sim. O que tem guardado, que é de as armas fato, que né? tem. Isso. Inclusive com todo coisas talvez pensada não falasse, mas naquele momento que ele perdeu capacidade de pensar por conta do nervosismo, ele solta o que ele tem estruturado. Tanto é que ali tem, ele de uma só vez pratica homofobia, porque apesar de estar ali os tracinhos a gente identificou, um racismo pela cor, e tem também a hora que vai xingar a mãe, né? Porque tem uma coisa a se destacar aí também na prática misógina dele, né? Que associa a mulher, sempre o xingamento é muito na sexualidade da mulher, indica que sua mãe está na zona, assim, ou seja, evidenciando a prática seria aí pejorativa em relação à prática das profissionais do sexo, coisa desse tipo. Que é uma coisa muito forte, né, na população negra, dessa coisa muitas vezes do comportamento da sexualidade. Da coisa de dizer, negro da cor do pecado. Sim. Negro estilo exportação. Morena não sei do que. Mulata não sei da onde. Sabe? Então, o corpo negro para o sexo. O corpo negro sempre preparado para o sexo, para a prática sexual. É muito comum quando a gente
tá, hoje essas pessoas vão se polindo mais, mas é muito comum naquela briga de casal, por exemplo, a mulher dizer, me fale direito que eu não sou as suas nega. Isso. Fale direito que eu não sou sua nega. Né? E aí esse nega tem um duplo sentido, porque tanto é o nega do relacionamento extraconjugal, mas também é o nega de negra mesmo. Isso. Do senhor de engenho, que com a sua propriedade, como o Reinaldo disse, com sua coisa, que ele havia como coisa, ele lá na senzala fazer com ela o que queria. E você normalizar isso de maneira tal que o mesmo cara que cometeu, que estuprou, por exemplo, uma negra no sábado à noite, que surrou um escravo porque ele tentou fugir, é o cara que está domingo de manhã na missa. Sentado no camarote da missa, o padre citando o nome dele, o evidenciando como um homem de bem, correto, Daqueles honesto. que tinha o nomezinho na placa do banco da mita. Da igreja. Tá lá o nome lá. Cadeira cativa. Era. Literalmente. Então a gente vai entendendo que esses comportamentos, como o Reinaldo disse, eles são muito aceitáveis, historicamente falando, e até hoje. Né? Então a gente tem muito essa coisa de... Foi uma lição, uma das últimas lições que eu aprendi em Salvador. Meu cunhado mora em Salvador, trabalha, é militante dos direitos humanos também, tanto na área da LGBTfobia como na área do racismo. E ele me dizia assim, Abel, não adianta você apenas não ser racista. Você tem que ser antirracista. Você tem que demonstrar que o racismo lhe incomoda. Você tem que buscar partir de princípios em que você não pode reproduzir a estrutura racial. É difícil, porque ele tá impregnado na sociedade, mas a gente tem que se policiando. Né? Ter cuidado com as brincadeiras, com as piadas. Isso. Então, eu já passei por situação, por exemplo, do cara tá num evento público, inclusive, e o cara fazer uma piada racista, olhar pra mim, tá rindo, e eu disse, não entendi. Você podia me explicar? Porque eu não entendi. E o cara ficar sem graça. Como é? E é preciso uma postura como É essa. preciso uma postura como essa. Porque se a gente começa a normalizar, e como o Hinaldo disse, o preconceito feito a um, quando a gente começa a discriminar um, e a gente começa a entender que aquele comportamento é correto, aquilo vem contra mim também. Né? Então, a gente vive numa cidade que é uma cidade do interior de Alagoas, marcadamente por uma população negra, que a gente muitas vezes aqui evita, até por uma condição social, do racismo mesmo, de usar a palavra negro. Não, fulano não é negro, não. Fulano é moreno. Não existe moreno. Sim, sim. Existe negro. Bronzeado. É bronzeado, mulato. E se você chega em uma cidade como Salvador, você chamar uma pessoa, se referir a um negro como moreno, você diz, não, meu amigo, não sou negro, não sou moreno, não. Eu sou negro. Não tem problema em ser negro. Né? Então, é partindo desses princípios, das políticas afirmativas, dessa molecada nova, dessa geração nova, que vai assumir o black, o cabelão black, né? Que vai assumir um turbante, que vai assumir um comportamento, não, olha, afro aqui, afro ali e tal, vamos se juntar aqui, vamos fazer um encontro com as meninas de cabelo black e tal. Então, é mostrar o que de fato é, afirmando-se politicamente, afirmando etnicamente, para que a partir desse princípio a gente comece a pensar assim, eu preciso respeitar o indivíduo, não porque ele quer se parecer comigo, mas porque ele é o que ele é. E eu lhe respeito pela sua essência humana. E já finalizando, né, o nosso programa, essa discussão tão importante, né, não só no dia de hoje, mas durante aí todos os dias. Professor Abel, gostaria que você finalizasse, deixando aí o seu recado, né, para aquele que nos acompanha, né, pelo Canal 10 e também pelas nossas redes sociais, acerca aí desse assunto. Bom, eu mais uma vez quero agradecer à TV Ops, né, por abrir um espaço como esse, de debate, né, de gente. Eu sempre que venho aqui eu gosto de dizer isso. Arapiraca se vê na TV Ops. Então, eu estou assistindo aqui, daqui a pouco no WhatsApp, eu estava vendo você na TV, viu? Isso é bom, né? Porque é o nosso povo, a gente se vê na televisão. E trazendo debates importantes. A TV Ops, desde o começo das minhas andadas por aqui,
inclusive com você, fazendo aquele debate com os vereadores, né, lá atrás, na eleição, abrindo espaço para debate democrático. Isso é importante. A gente vive um momento em que a democracia precisa ser reforçada. A gente precisa continuar defendendo a democracia. Os princípios democráticos, a igualdade, o respeito à Constituição, porque ela nos assegura tudo isso. Então, o que eu quero passar para você que está em casa hoje, agora, que está me assistindo, leia, se informe, procure os dados, né, veja documentários, vá às fontes, veja os números. Porque é o que eu estou dizendo, contra fatos não há argumentos. Você tem dúvida, por exemplo, sobre a importância das políticas afirmativas? Entra lá no site do MEC, veja as porcentagens de negros e brancos nas universidades nos últimos anos. Vamos ver o quanto a gente já conseguiu avançar com essas políticas, de que maneira essas políticas têm tido um impacto, de fato, na sociedade. Então, usar um discurso anti essas iniciativas é, antes de tudo, mostrar que você não está se informando, de fato, daquilo que você está falando. Então, hoje, no mundo de fake news, é importante a gente buscar se informar. Uma boa informação, né, para que eu possa ter segurança no meu argumento. Então, dia 20 de novembro é mais um dia para a gente relembrar a luta do povo negro, né, a resistência do povo negro, que aos trancos e barrancos, que tendo que se disfarçar muitas vezes, se esconder muitas vezes, conseguiu resistir e dizer assim, ó, eu sou negro, a minha cultura é essa, a minha raiz é afro, a minha raiz é África e eu vou continuar produzindo isso. Então, mais uma vez, obrigado à TV Ops e espero o próximo convite já. Com certeza, nós que agradecemos. Doutor José Inaldo Falões, muito obrigado pela sua participação. Gostaria também que você deixasse aí o seu recado para quem está nos acompanhando. Pronto. Primeiro, eu agradeço por demais a oportunidade de estar aqui, representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB em Arapiraca. Assim, espero também convite para outra vez vir, porque senti muita representação em relação à importância desse órgão aqui para a cidade. E eu deixo o recado o seguinte, ó, a reflexão sobre a situação do racismo estrutural e principalmente da questão que envolve todas as desigualdades sociais no Brasil, do quais os negros é a maior expressão, mas é só uma das expressões em relação a isso, e que a gente precisa lutar em relação. A sociedade só vai mudar e ela precisa mudar, ela só vai mudar com ações materiais. As pessoas se envolvam politicamente, passem a discutir politicamente, tirar essa ideia de que fazer política é algo ruim, participar, então é melhor cada um ficar na sua individualmente, que é justamente o que acaba reforçando as estruturas de poder que nos oprimem há séculos. É a gente achar que a solução dos problemas é individual. Eu vou agir da minha forma, fazendo a minha parte, sozinho, buscando o melhor caminho. Mas não existe mudança se ela não for socialmente construída. Porque as estruturas que nesse momento nos amarram a essas mazelas, elas são socialmente construídas. E não há ação individual possível de alterá-las. Então não se contente com as ideias individualizantes. Haja coletivamente para mudar essas estruturas e faça materialmente que o Dia da Consciência Negra seja o Dia da Consciência Humana, nesse sentido. Tá bom, então, muito obrigada, né, mais uma vez aí a todos pela participação. Obrigado você que nos acompanhou desde as 9h30. Hoje começamos com um pouquinho de atraso, mas foi tudo resolvido. Muito obrigada pela sua participação. Mais informações aí sobre a madrugada e a manhã de hoje, às 12h30, no Cidade em Foco. Lembrando que às 14 horas tem Top Sport na casa. A todos um ótimo dia e até amanhã.